Saúde, irmãos, irmãs, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós vamos falar, continuando, saudação aos irmãos também que nos assistem pelas redes sociais. E nós hoje vamos falar ainda sobre a grande tribulação. Vamos falar sobre algumas figuras, algumas personagens da grande tribulação. Eu pediria ao irmão, você pode colocar os slides, por favor, para a gente possa começar a falar do nosso tema de hoje. Amém. Obrigado, meu irmão. Bom, irmãos, nós vimos já desde as duas últimas aulas falando sobre a questão da grande tribulação, do arrebatamento da igreja. Nós já falamos sobre os princípios pelos quais nos apoiamos nesse estudo e nos quais nós acreditamos. Acreditamos que haverá um arrebatamento, somos da linha que acredita no arrebatamento da igreja, somos da linha de interpretação que esse arrebatamento ele é pré-tribulacionista, ou seja, que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do início da grande tribulação. Há linhas que acreditam que o arrebatamento é meio, ou seja, há linhas interpretativas que o arrebatamento ocorreria no meio da grande tribulação. Já há linhas que são pós-tribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento ocorrerá após a grande tribulação. Nós não. Baseados em Paulo, nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Paulo nos afirma que que o arrebatamento ocorrerá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, então, ou seja, então, indica algo que acontece a posteriori, depois, no versículo anterior, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele agora que o detém. Ou seja, nós já vivemos num período em que o espírito da iniquidade, o que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema internacional, o sistema político internacional, tudo se organiza para o surgimento do anticristo. Nós podemos ver nesse processo em que estamos passando de pandemia, que muito se falou na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, de um governo central mundial, que pudesse operacionalizar todos os estratagemas, todas as políticas sociais, todas as políticas médicas e hospitalares para o ataque à questão pandêmica. Então, já se cogitou no início dessa pandemia um controle que se tornasse mundial, de alcance mundial, pelo menos. Então, tudo isso já são sinais que configuram que o espírito da iniquidade para o surgimento do anticristo já se estabeleceu. Seja através da questão política, seja através das questões sociais, seja através das questões tecnológicas. Tudo caminha,
tudo no mundo atualmente, seja na política internacional, seja na política nacional, seja na questão tecnológica internacional, tudo caminha para o surgimento e a revelação do anticristo. Isso é inevitável. Isso é algo inevitável. Por mais que se queira intervir na política, por mais que se queira intervir nas questões tecnológicas, não há como mudar essa questão. Essa questão já prevista por Deus, escatologicamente profetizada, não tem como ser evitada. É uma questão de tempo. Pode ser retardada ou não, mas ocorrerá. Alguns, no início da pandemia, se ouvia muito de algumas pessoas na internet da chamada Agenda 2023. O que seria a Agenda 2023? Propagou-se muito pela internet que a pandemia atual seria uma espécie de teste e de exame para que, em 2023, se propagasse uma pandemia muito maior, de alcance muito maior e de alcance letal. Então, que agora seria um experimento, há algumas correntes na internet, da chamada Agenda 2023, que estavam promulgando essa questão, que agora, em 2020, seria um preparatório para 2023. Datou-se, esses documentos, essas situações foram datadas. Hoje, essas mesmas correntes que falam que a agenda maligna ocorreria em 2023, já postergaram essa agenda para 2030. Ou seja, o que está para acontecer, acontecerá. O que pode acontecer é um problema de data. Porque não compete ao ser humano, Deus não deu essa prerrogativa a nenhum ser humano. Quem define os tempos, segundo Atos, capítulo 1, verso 7, é de propriedade exclusiva de Deus toda a questão de tempo. É exclusivo dele. Então, se a Agenda 2023 iria ocorrer, é ele quem decide. Se ela for postergada para 2030, ainda está dentro do controle dele. Se será postergada para 2040, só Deus sabe. A questão do tempo, a datação final e objetiva desses eventos é de competência exclusiva de Deus, que ele não parte com ele, que ele não contribui com ninguém. Então, nós sabemos que esses acontecimentos terão a sua eficácia e a sua realização. A questão está no tempo, na data, que compete somente a Deus determinar. Então, segundo a nossa visão e segundo Paulo, já estamos num sistema mundial que opera para o surgimento do anticristo, para o surgimento do iníquo. Paulo também se refere ao anticristo como o iníquo, o filho da iniquidade, o mistério da iniquidade, ou seja, todo o sistema político, social, econômico, internacional está trabalhando para isso. Mas, falando da primeira figura emblemática da grande tribulação, o anticristo. Quem impede o surgimento do anticristo atualmente? Segundo revelado a Paulo, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, segundo o mistério revelado a Paulo, há uma instituição que detém o aparecimento do anticristo. Todo o sistema político, social, econômico se prepara para o surgimento dele. Mas enquanto essa instituição estiver na terra, ele não é revelado. Ele não será revelado. Segundo Paulo, quem detém? Revelado iníquo. Então, quem detém?
Versículo anterior, que seja afastado, que seja retirado aquele que o detém. Segundo Paulo, quem detém o aparecimento, surgimento, revelação do anticristo é o corpo de Cristo, a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, segundo o nosso entendimento, segundo nossa compreensão, apoiado naquilo que foi revelado a Paulo, enquanto o corpo de Cristo, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não será revelado. O anticristo não se manifestará. O anticristo não se mostrará à comunidade internacional. Primeiro deverá ser a igreja retirada, a igreja deverá ser arrebatada, a igreja deverá ser retirada da terra para que o anticristo se manifeste. Por quê? Porque é necessário que o anticristo se manifeste após o arrebatamento da igreja. Porque segundo Apocalipse, capítulo 6, que começa a falar sobre a figura emblemática do anticristo, ao anticristo será permitido um poder destrutivo, temporário, claro. Esse poder, ele terá a permissão de usá-lo durante a grande tribulação, mas ele terá, segundo a permissão de Deus, em Apocalipse capítulo 6, versos 1 e 2, ao anticristo será permitido ter um poder destrutivo, poder de destruição. Quando nós abrimos lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 2, quando começa a falar da figura emblemática do anticristo, diz: vi então, e eis um cavaleiro branco, um cavalo branco, cavalo simboliza autoridade, branco por quê? Porque há aqui a cor branca, significa que o anticristo vai surgir no momento turbulento. Basta ver o que aconteceu agora na questão pandêmica no mundo. Houve uma turbação mundial, e aí houve o desejo da instituição de um líder internacional, ou pelo menos de alcance internacional, para gerenciar a questão pandêmica. Então o anticristo, acredita-se que ele surgirá no momento de turbação mundial, e que ele vai aparentemente trazer paz a essa questão, a essa turbação. Por isso que ele aparece num cavalo branco, ou seja, aparentemente ele trará paz. Digo aparentemente. Por que aparentemente? E o seu cavaleiro com um arco. Arco simboliza guerra. O anticristo não será aceito por todas as autoridades, por todos os países, mas com a permissão de poder destrutivo que ele terá, e pela sua inteligência, ele conseguirá, ou de forma oratória, pelo convencimento oral das suas palavras, ou pela guerra, ele conseguirá destruir os seus opositores. E diz a palavra, e foi-lhe dada uma coroa. Coroa simboliza governo, regência, comando, controle. E ele saiu vencendo e para vencer. Ou seja, está destinado ao anticristo vencer, seja quem for, seja qualquer poder que se lhe oponha, ele terá vitória sobre esse poder, seja qual for. Aqueles cristãos, aqueles irmãos que não forem arrebatados junto com a igreja, também não conseguirão se opor ao anticristo. Daqui a pouco veremos uma passagem que aos próprios santos. Quem são os santos? A igreja, a partir do arrebatamento, sai a nomenclatura igreja. A partir do momento em que a igreja é arrebatada, muda-se a nomenclatura.
não é mais a igreja, mas é os santos. Seremos os santos. A nomenclatura muda. Não seremos mais, após o arrebatamento, não seremos mais a igreja, seremos os santos. E aí haverá os santos que foram arrebatados e que estão com Deus lá na glória, e os santos que ainda não estão arrebatados, mas que permanecem na terra, fiéis ao Senhor, para que eles também possam ser arrebatados e se juntar ao grupo de santos que já se encontram com Deus, com Cristo lá nos céus. É o grupo dos santos da grande tribulação. Então, a partir do arrebatamento, assumimos uma nova nomenclatura, os santos. E há um texto em Apocalipse 13, que daqui a pouco vamos ver, em que o anticristo receberá autoridade, inclusive para destruir os santos. Destruir os santos. Até aqueles que não forem arrebatados, permanecerem fiéis aqui na terra, se reconciliarem e permanecerem fiéis aqui na terra, não conseguirão, segundo o texto sagrado, se opor à força destrutiva do anticristo. Por isso que a igreja precisa ser retirada, precisa ser arrebatada, precisa ser afastada da terra, porque nós não sabemos, nós não conseguimos imaginar, nós ainda não conseguimos mensurar a força destrutiva do anticristo na terra. Sabemos sim que ela será muito grande, sabemos que ela será muito grande, mas mesmo assim não conseguimos mensurar, quantificar, estabelecer de forma objetiva esse poder destrutivo. Mas sabemos que ele será cruel, total. Por isso a igreja precisa ser retirada. Porque se a igreja permanecer aqui, quem sabe muitos poderão sucumbir. É possível? É possível que, por causa desse poder destrutivo, em que não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder falar do nome de Deus, se falar do nome de Deus vai ser preso, se for preso pode ser morto. Nós não sabemos as situações sociais e políticas e econômicas do poder destrutivo do anticristo, se a igreja permanecer aqui. Podemos usar como exemplo a dominação nazista na Alemanha. Podemos usar como exemplo, como paralelo, como analogia. Na Alemanha nazista, quando Hitler pediu a vida de todos os judeus, pediu que todos os judeus fossem presos, seus bens foram confiscados, suas propriedades foram confiscadas, toda a propriedade, toda a riqueza do povo judeu na Alemanha foi confiscada pelo governo nazista. E a partir, depois que confiscaram os bens, começaram a prendê-los, a fazer experimentos. E outra, o alemão que soubesse que na sua vizinhança, que seu vizinho, ou que alguém da cidade ou da aldeia fosse judeu, ou escondesse um judeu, e não revelasse o endereço e a localização do judeu, seria preso e morto. Ou seja, houve um controle massivo, tão grande. Judeus não podiam comprar, eles recebiam a marca, a estrela de Davi no punho. E aí se identificava quem era judeu ou não. E algumas lojas eram proibidas de vender a judeus, eram proibidas de comercializar a judeus. Judeus passaram fome, passaram miséria, passaram sérios problemas durante a Alemanha nazista. E quem contribuísse com eles também teriam o mesmo destino: propriedades, bens confiscados, morte, sacrifícios, etc. O poder da Alemanha nazista serve para nós como exemplo e comparação e analogia de como poderá ser o poder do anticristo. Porque ele exigirá também daqueles que estão na terra que revelem
onde estão os santos? Onde estão a igreja? Onde estão esses? Esses não vão poder comprar, porque receberão a marca da besta, não poderão comprar, não poderão comercializar. Então toda a questão social será extremamente negativa para aqueles que não forem arrebatados. Mais uma vez digo, não sabemos, do ponto de vista objetivo e claro, quais os aspectos com detalhe do poder destrutivo do anticristo. Mas está programado, está determinado que o seu poder será destrutivo. Se levantará sobre a tudo aquilo que terá o nome do Criador. O anticristo, no capítulo Apocalipse 13, a sua identidade espiritual é revelada. A besta que surge do mar. Em Apocalipse 13, entra-se em mais detalhes do anticristo, a besta que surge do mar. Isso indicaliza a sua definição espiritual, a sua definição de poder destrutivo maligno. Será uma potência maligna destrutiva, né? A besta que surge do mar, Apocalipse 13. Por que do mar? O mar, na simbologia de Apocalipse, indica povo, gente, nação. Abram, por favor, a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que surge do mar simboliza povos, nações. Uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Chifres, diademas, coroas, indicam poderes políticos, nações políticas, nações do mundo que apoiarão o anticristo na sua política financeira, política econômica, política social. 10 chifres, ou seja, 10 nações apoiarão o anticristo. 10 nações. Há muito tempo se olhava para o mercado comum europeu. O mercado comum europeu hoje tem mais de 10 nações. Então acreditava-se que não era o mercado comum europeu, que seria o local de aparecimento, surgimento do anticristo. Mas nós devemos ter a seguinte questão: o mercado comum europeu, embora ele tenha mais de 10 nações hoje em dia, mas muitas das nações estão no mercado comum europeu por causa dessas 10 nações de comando. Existem nações que entraram para o mercado comum europeu que não poderiam ter entrado, não tinham dinheiro para entrar no mercado comum europeu. Mas outras nações bancaram a entrada. Exemplo, Portugal não tinha dinheiro para entrar no mercado comum europeu. Espanha não tinha dinheiro para entrar no mercado comum europeu. Grécia não tinha dinheiro para entrar no mercado comum europeu. Mas a Alemanha apoiou financeiramente a entrada de Portugal, a entrada da Espanha e a entrada da Grécia. A crise econômica da Grécia foi salva por dinheiro alemão e por dinheiro francês. Então nós temos aí 10 nações que ingressam esse comando principal. 12. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca
que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam o céu. E olha, foi-lhe dado também, versículo 7, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Pelejasse contra os santos. Não igreja, mas recebemos um novo nome, os santos que já foram arrebatados e os santos que ainda permanecem na terra, que se reconciliaram após o arrebatamento. Foi-lhe dado, versículo 7, foi-lhe dados também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. 8, adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, e aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A ele será dado poder, autoridade, por um determinado tempo durante a grande tribulação. Um poder destrutivo, permitido por Deus. Agora, o que hoje em dia se debate em relação ao anticristo são perguntas que os teólogos e estudiosos ainda batalham e ainda se argumentam na figura do anticristo. Será ele um humano? Hoje pergunta-se, com todo esse poder, será ele um humano comum de nós? Ou será ele uma inteligência artificial, já que a tecnologia se avança de uma forma espantosa? Então, hoje, estudiosos e teólogos, em relação à figura do anticristo, têm se detido nessa questão, para suportar toda essa carga de poder maligno, que ele receberá em seu corpo. Será ele um humano comum como nós? Ou será ele uma inteligência artificial criada para suportar toda a força maligna que ele comportará? Para isso, ainda não temos resposta. Para isso, ainda não temos resposta. E também não saberemos, porque já que seremos arrebatados antes da manifestação do anticristo, nós não o conheceremos na sua verdadeira identidade. Mas são questões que são colocadas hoje em dia. A próxima figura que nós gostaríamos de falar no Apocalipse é a mulher. Quem é esta mulher vestida de sol? Quem é essa mulher vestida de sol que aparece em Apocalipse? Vejam bem, primeira questão, já que acreditamos que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, e que a mulher vestida de sol se manifesta durante a grande tribulação, então não podemos ser da tese de que essa mulher seja a igreja. Ela não pode ser a igreja. A mulher vestida de sol não pode ser a igreja, porque ela está em Apocalipse 17. E a igreja, pelos elementos que nós já estudamos, ocorre o arrebatamento em Apocalipse 4.1. Se o arrebatamento da igreja está em Apocalipse 4.1, como pode a igreja ser a mulher vestida de sol lá depois de Apocalipse 17? Não faz sentido no princípio cronológico. Então essa mulher não se refere à igreja. Vamos então continuar. Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Se o arrebatamento ocorre em Apocalipse 4.1 da igreja, e se seguimos os princípios da cronologia dos fatos, a mulher que aparece em Apocalipse 12 não pode ser a igreja, porque esse evento ocorre na terra, na atmosfera terrestre, e a igreja já fora arrebatada em Apocalipse 4.1 para uma outra esfera celestial. Segundo ponto, partimos do princípio que a Bíblia se
autoexplica. Então, Apocalipse, quem é essa mulher? Vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Seguindo o princípio de que a Bíblia é autônoma na sua interpretação, fazemos uma conexão lá com Gênesis. Abram, por favor, as suas Bíblias, meus irmãos. Gênesis, capítulo 37, versos 9 e 10. E aí passamos a identificar quem é essa mulher vestida de sol, debaixo da lua, com 12 estrelas. Vamos lá? 37 de Gênesis, versículos 9 e 10. Depois teve outro sonho. Quem teve sonho? José. Depois teve José outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Vejam, a própria Bíblia é autônoma na interpretação. Ela mesma se interpreta, ou seja, essa faz referência ao sonho de José, em que a geração de José, a geração de Jacó, a geração de Abraão é representada pelo sol, Abraão, lua, sua mãe, e as estrelas são seus irmãos. Mas vejam, na visão há 11 estrelas. 11 estrelas. Em Apocalipse 12. Por que essa diferença? Porque em Gênesis, quem tem a revelação é José. Então José, ele vê o sol, a lua e seus 11 irmãos. Quando a revelação é dada ao apóstolo João, ele vê os irmãos na íntegra, vê os 12. Os 12 irmãos, as 12 estrelas. O sol, o pai Abraão, o pai Jacó, filho de Abraão, e a lua, a sua mãe. Então, as 12 estrelas e sol e lua fazem referência a Israel, a nação de Israel. Mas por que representou a nação como uma mulher? Porque a nação de Israel, então, é codificada pelo apóstolo João como uma mulher. Mulher, símbolo de nação. E ele ainda decodifica a nação por meio dos símbolos do sol, da lua e dos 12 irmãos. Vejam bem, o apóstolo João, quando escreve Apocalipse, estava dentro do Império Romano. Ele estava dentro da cultura romana. As pessoas que leriam o seu livro também estavam dentro da cultura romana. E era da cultura romana, no Império Romano, era cultura deles, que as nações, seja de quais povos forem, eram nomeadas por nome feminino. Então, quando se falava a Galácia, a Capadócia, a Bitínia, a Filadélfia, a Germânia, a Bretanha, a Gália, a França. Então, todo nome de nação, a África, a Europa, a Ásia, todos os nomes de nação e países e cidades eram nomes femininos, eram nomes masculinos, tanto que permanecem até hoje. A Alemanha, a França, a Espanha, a Itália, a Groenlândia, a Noruega, a Finlândia. Então dava-se no tempo da cultura romana o nome
do país era dado pelo substantivo feminino. O Brasil também. O Brasil passou a ter o nome Brasil depois, mas o primeiro nome do Brasil foi feminino, Terra de Vera Cruz. A Terra de Vera Cruz. Depois, no nosso assunto agora, que depois, mais tarde, é que se adotou o nome de Brasil. Mas o primeiro nome foi a Terra de Vera Cruz. Depois, a Pindorama. Por último, Brasil. Então era da cultura romana que os nomes de nações, de países, tivessem um nome feminino. Por isso, João, quando faz a menção do povo de Israel, usa uma mulher como símbolo e a sua chave de identificação como a coroa, o pai, lua, a mãe e as estrelas, as 12 tribos de Israel. Então a mulher que se fala em Apocalipse 12 é nada mais, nada menos que a nação israelita, o povo de Israel. Outra coisa, por exemplo, algumas dessas nações, como Bretanha, Gália, Germânia, Espanha, Ásia, Antônia, Ramônia, România, Trácia, Grécia e assim vai. Algumas inclusive eram consideradas divindades. Por exemplo, os romanos acreditavam que havia uma nação chamada Germânia e acreditavam também que havia uma divindade espiritual chamada Germânia, que seria, digamos assim, como o costume atual, que é até onde veio, seria a padroeira, a divindade, a padroeira daquela nação. Então, Germânia não era apenas o nome geracional daquele povo, daquela nação populacional, mas os romanos daquela época acreditavam também que havia uma divindade cujo nome era Germânia, protetora daquele povo. Assim como para a Gália, para a França, para a Bretanha. Roma, por exemplo, a cidade de Roma, ela era considerada pelos romanos uma divindade. Roma não era só o nome da cidade, nome feminino, mas também era o nome de uma divindade protetora, segundo a cultura politeísta romana, o nome da padroeira daquela cidade, da divindade protetora daquela cidade também. Então, quando se fala na mulher, podemos ver, pelo estudo da interpretação, da autonomia da Bíblia, das chaves de identificação, que é o povo de Israel, que é a nação israelita. Quando a igreja for arrebatada, Deus vai tratar com dois povos. A igreja sai, acaba ali o tratamento da igreja. O que ocorre com a igreja no céu é outra coisa. Mas aqui no mundo ficam dois povos distintos, quais sejam Israel e os outros povos. Durante a grande tribulação, Deus vai tratar com Israel e os povos, que em Apocalipse e em Daniel passam a ser chamados de as nações. Então Deus trata na grande tribulação com dois segmentos, o povo de Israel e as nações. Esses serão os povos tratados durante a grande tribulação, não com a igreja já foi arrebatada. Agora, com a igreja arrebatada, o que começa a ocorrer? Começa a ocorrer o quê? A 70ª semana de Israel. Deus agora vai tratar com Israel na grande tribulação. E com mais quem? Com as nações que estão aqui na terra. Com a igreja não. A igreja está lá no céu. E o que a igreja faz lá no céu durante o período da grande tribulação? O que acontece com a igreja, antes de continuarmos, o que acontece com a igreja que está lá no céu, com os santos? O que acontece com os santos que estão lá nos céus com o Senhor? Ocorrem
duas coisas que a igreja, os santos, durante o tempo da tribulação na terra, isso eu coloquei no último slide. O que a igreja então faz lá no céu? A igreja passa pelo tribunal de Cristo. Serão 7 anos de muito trabalho. Alguns acham que a igreja será arrebatada para ficar tocando harpa. Lê de engano, mano. Haverá o tempo de tocar harpa? Haverá. Haverá o tempo de cantar? Haverá. Haverá o tempo de louvar? Haverá. Mas a igreja também terá muito trabalho. Não é o nosso assunto hoje, mas nós estaremos no céu trabalhando também. Mas o que a igreja faz nesse período? Primeiro, passa pelo tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Para condenação? Não. Não é um tribunal para condenação. É um tribunal para premiação. Nós seremos premiados. Ganharemos coroas. Ganharemos novos nomes. Ganharemos as nossas casas. Ganharemos os nossos galardões. Seremos julgados mediante a nossa obra. Seremos julgados mediante a nossa obra. Julgamento das obras dos cristãos. Tribunal para aferir obras e conceder recompensas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Romanos 14, versículo 10. As obras que fizermos aqui na terra serão aferidas, serão recompensadas, receberão galardão. Mas o que? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Porquanto porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. E finalmente, após o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Uma grande festa, que não temos ainda noção de quão espetacular, de quão maravilhosa será essa festa, que todos nós celebraremos com Cristo, com o nosso Deus, com o nosso Criador, com todos nós lá na glória. As bodas do Cordeiro. Retornando à mulher, por que a mulher então é perseguida pelo dragão? Por que essa mulher, que é perseguida pelo dragão, por que essa mulher é perseguida pelo dragão? Vamos lá, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E aí muitos pensam que esse filho que nasceu seja Jesus Cristo, seja o Messias, e que ele for arrebatado para o trono. Mas se nós vemos que nesse momento em que ocorre essa questão da mulher, ela representa o povo de Israel, representa o momento em que Deus vai tratar com Israel durante a grande tribulação. Quem é esse filho que essa mulher gera? Quem é o filho que a mulher, simboliza a nação de Israel, gera durante a grande tribulação? Quem é esse filho? E que esse filho foi arrebatado. Esse filho que essa mulher gera, ou seja, o filho que a nação de Israel gera durante a grande tribulação, é arrebatado. Quem é esse filho? Jesus Cristo? Não. Vimos que essa mulher simboliza Israel durante a grande tribulação. 12:6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, período da meia tribulação, período da grande tribulação. Significa que a mulher será perseguida por Satanás. Por ser um pouco mais rápido, Satanás, por meio do anticristo,
perseguirá Israel, perseguirá Israel, e Israel deverá fugir para o deserto, porque lá no deserto eles encontrarão refúgio e livramento. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Ou seja, esse filho que está nos versículos anteriores não é uma pessoa, mas é um grupo. Usa-se a palavra filho para configurar, para simbolizar um grupo. Quem é esse grupo? É um grupo de israelitas, um grupo de judeus que durante a grande tribulação crerão em Jesus Cristo, crerão no Messias, e esse grupo que acreditar em Cristo durante a grande tribulação será arrebatado. Esse remanescente, o remanescente judaico, o que é o remanescente? Esse grupo de judeus que durante a grande tribulação será arrebatado por Cristo para ir também e se juntar aos santos na grande tribulação. Quem são esse grupo? Quem é esse grupo? São os 144 mil selados. Os 144 mil selados são todos eles judeus, israelitas, que durante a grande tribulação, serão arrebatados. Apocalipse 7,4, e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. O próprio texto de Apocalipse nos explica quem são esses 144 mil selados, que durante a grande tribulação acreditarão em Cristo como Messias, se converterão e serão arrebatados pelo próprio Cristo. Agora, serão exatamente 144 mil? Ou esse número ele é simbólico, ele é figurativo? Ele é figurativo, ele é simbólico. Por quê? Vamos destrinchar o número 144 mil. O que são 144 mil? Vamos lembrar do tempo de escola, fazer a decomposição numérica. 144 mil são 12 vezes 12 vezes 1000. 12 é o símbolo, é o número na Bíblia, não é numerologia, mas é uma questão de símbolo. Determinados números têm uma simbologia. O número 12 simboliza plenitude, total, plenitude, pleno. E 12 são as tribos. E 1000 é o símbolo de nação, símbolo de povo, símbolo de grande comunidade. Então temos 12, plenitude, que alcançará 12 tribos e que será grande, será um número grande de pessoas dessa nação. Então o número 144 mil não é ipsis literis, que só 144 mil pessoas serão salvas do povo de Israel, mas significa que será, em palavras mais simples, significa que será um grande número de judeus que se converterão ao Senhor durante a grande tribulação e serão salvos. E que esse número difícil de calcular, somente Deus o sabe, está simbolicamente representado pelo número 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000. E de quem eles ouvirão a palavra do Senhor? Quem pregará aos judeus para que esse grande número de pessoas possa ser salva? Vejam bem, Deus na grande tribulação trata com os judeus e com as nações. Aqui ele está tratando com os judeus. Quem evangelizará? Não vou aqui detalhar todos, mas haverá duas pessoas que evangelizarão os judeus nesse período, que são as duas testemunhas.
Embora as duas testemunhas terão um alcance mundial, a sua função primordial, precípua, principal é para os judeus. Digamos que será a última chance para que os judeus se reconciliem com o Altíssimo. Eles pregarão em Jerusalém, eles pregarão em Israel, eles pregarão lá, para que seja a última chance do povo de Israel. E sabemos que muitos acreditarão, tanto que teremos os 144 mil resgatados. Número esse simbólico, significativo, desse grande número de judeus que serão salvos. Apocalipse 11, 3 e 4. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. Zacarias 4, 11, 14. Zacarias também foi um profeta a quem Deus revelou muita coisa da grande tribulação e dos últimos dias. Prossegui e lhe perguntei: quem são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem desse azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E aí a grande interrogação: quem são essas duas testemunhas? Que serão usadas como instrumentos de Deus durante a grande tribulação, em princípio para a redenção do povo judeu, em redenção de Israel, o remanescente judaico, o filho varão da mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua e as 12 estrelas. Quem são essas duas testemunhas? É uma grande questão. Afirmar 100% de certeza, nós não podemos. Não podemos. Há uma grande corrente que, de acordo com os milagres que serão feitos, ou seja, não vai deixar chover, vai converter as águas em sangue, vai aferir pragas sobre a terra quantas vezes quiserem. Há uma grande corrente teológica que, mediante esses sinais que são relatados em Apocalipse 11, 6, que tais duas testemunhas sejam Elias e Moisés, devido aos milagres que esses servos de Deus fizeram em sua estada e permanência aqui na terra. Mas, depois até o apóstolo pode nos dar uma luz maior sobre essa questão, mas aferir, dizer com 100% de certeza, não podemos. Deus deixa isso em segredo. O que nós fazemos é conjecturamos mediante o texto de Apocalipse capítulo 11, verso 6, mediante os sinais que tais figuras, que as duas testemunhas farão. Mas a teologia não consegue com 100% afirmar quem são essas duas pessoas. Quem são? Pode ser Moisés, pode ser Elias, pode ser Bispo Paulino, Bispo Valdeci, por que não? Por que não? Deus guarda para si esse segredo. Podem ser pessoas talvez que nós nem conheçamos, sejam pessoas lá da época em que a grande tribulação ocorrer. Com 100% nós não podemos afirmar. Podemos afirmar sim, que as duas testemunhas serão a última chance de Israel e por extensão o mundo,
de se converterem ao Senhor, ao Altíssimo, ao Criador, ao Messias. O próprio texto sagrado diz que o mundo não vai. Pelo contrário, que o mundo odiará as duas testemunhas, que o mundo fará festa quando as duas testemunhas forem mortas pelas forças malignas do anticristo e do falso profeta. Serão mortos, deixados mortos lá em Jerusalém, ao relento. Os corpos não serão enterrados, para que o mundo assista a esse espetáculo maligno e macabro. Mas diz a palavra do Senhor, que ao final de 3 dias, de forma sobrenatural, de forma espetacular, de forma de todo o poder do nosso Deus Todo-Poderoso, as duas testemunhas ressuscitarão, e após ressurretas, serão arrebatadas pelo Senhor, para juntamente com todos os santos, os da grande tribulação, os santos que já estão lá no céu, comemorarem as bodas do Cordeiro e a eternidade com o nosso Senhor, nosso Deus Altíssimo, e que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus.